Beleza? Estamos ao vivo. E aí, pessoal? Vocês por acaso estão bem? Eu espero que sim. No chat acho que não tem ninguém, mas não tem problema. Se por acaso tiver alguém aí stalkeando, desejo a você boa noite. E também incentivo você a dar a boa noite pessoalmente no chat. Mas de qualquer forma, para aquelas pessoas que for nos assistir depois, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, encontrando um local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, aonde for bom, confortável e satisfatório para vocês. O importante é vocês estarem aqui em mais um boteco que não é servido bebida alcoólica. Um dia a gente quebra essa premissa, mas até lá estamos aqui reunidos para conversar sobre vários assuntos em torno do mundo das trevas, sendo hoje dedicado a mais uma lore sheet do V5, que é mais uma do suplemento Forbidden Religions, que é um suplemento do suplemento que ele saiu como uma extra, uma meta extra do Cultos dos Deuses do Sangue, na época que ele foi viabilizado por campanha de financiamento coletivo. Mas antes que a gente possa falar um pouco mais, vamos dar aqui espaço para as pessoas darem boa noite e dizerem quem são. E eu vou dar, dessa vez, a iniciativa para uma pessoa que fazia tempo que não pintava aqui. E a culpa era minha, porque eu acabava esquecendo dessa pessoa. E essa pessoa vai dar a boa noite agora. Cris, está com você. Isso quer dizer mais sobre você do que sobre mim. Só pra deixar isso muito claro. Acho que a última vez que eu tive num boteco aqui foi inclusive falando sobre Tremere. Eu não lembro o nome do moço que estava comigo, perdão. Mas a gente veio falar um pouco sobre esse clã, porque é clã, que tá lá falando que é clã, então aceitem. É clã. E, como eu sempre digo, é mais que clã, é religião. Então, e estamos justamente aqui falando, né, sobre religiões. Forbidden é esquecidas, proibidas? Religiões Proibido, né? proibidas. Religiões proibidas. Eu sou o Christopher, sou lá do BSB Net RPG. Jogo muito Mundo das Trevas. Inclusive, estou jogando muito Mundo das Trevas este ano. E talvez ano que vem também. E tenho uma campanha apenas e exclusivamente de Tremere. Então, acho que foi por isso que fui chamado, talvez, essa noite. Talvez por isso que fui chamado essa noite. E por ter uma grande paixão sobre os Tremere também, que foi um... Eu joguei Vampiro 20 anos, quase uns 10 anos. Eu só jogava de historiador. E jogava com o mesmo personagem. Então, era aquele jogador que levava o personagem para onde quer que for, adaptava ele. E era isso. E quando eu fiquei sem... fiz um hiato, e voltei falando assim, eu preciso muito jogar Vampiro. Eu sempre conto essa história. Mas é porque ela é muito interessante. Sobre a Tremere. E aí, falei, quero mudar, né? Já joguei, não vou trazer esse mesmo personagem, nem me cabe mais no contexto que eu ia jogar. E falei, cara, quero jogar de outro clã. E aí já tinha um interesse sobre Tremere, mas nunca tinha me aprofundado. E li a parte do V3 lá e falei, nossa, que interessante, eu gostei. Aí fui ler o livro do clã também, do V3. Falei, cara, amei isso aqui. Então, eu aqui, o entusiasta do Tremere, talvez do Brasil, talvez. É isso. E vamos falar sobre essa bomba aqui que escreveram, né? Para upar isso aqui é bomba, já diria os Tremeres daquela facção chamada Chacabão. É isso aí. Boa. E a outra pessoa, que já é a nossa figurinha carimbada aqui do canal, Vaikos, está com você. Boa noite a todos, a todas, a todos, ou bom dia, ou boa tarde, independente do horário que vocês estiverem assistindo. Eu acho ótimo que o Cris está aqui com a gente hoje, porque eu não gosto de tremer. Então, assim, pra mim já vai ser muito fácil falar mal dessa Lore Sheet. Mas, quando a gente entrar no resumo dela, na apresentação dela, vocês já vão entender porque que nenhum dos três tá aprovando essa Lore Sheet desde o começo.
Porque, apesar de eu não gostar de Tremere, eu consigo ser imparcial nesse lugar para exprimir minha opinião em relação a Lori Shit, e ela Mentirosa. claramente. Ela não tem nem vergonha de mentir. Amiga, pra falar de Lori Shit, eu consigo criticar só a Lori Shit sem falar do clã. Mentirosa. Não, consigo mesmo. Já fiz isso aqui com o Nosferatu. Então aqui, não sei. Que é outro clã que eu também não gosto. Então, assim, Maravilhoso. ótimo pra quem quer. Igual Tremere. Né? Mas é isso. Mas vocês vão entender, gente. Só nessa introdução aqui, eu acho que já é um tiro no pé, assim. Sim. Bom, vocês viram já alguns rápidos comentários sobre a lore sheet de hoje, já adiantando para vocês que o título é Prepositor e é uma lore sheet dedicada ao clã Tremere. Como os meninos já adiantaram, é uma lore sheet problemática. Ela não é só mal escrita, ela também tem coisas escritas aqui problemáticas que eu pretendo comentar no trecho específico, que elas para mim foram extremamente desnecessárias. Eu não sei o que o autor tinha na cabeça na hora de trazer isso para cá, mas aí a gente... Oi? Drogas. Mas enfim, vamos avançar e vamos à parte descritiva do que a lore sheet pretende colocar o personagem inserido de metaplot, especificamente do clã Tremere. Deixa aqui dar a fixada para vocês acompanharem junto comigo. Vamos lá. Você é um prepositor, um dos Tremere militantes do Praesidium, devotado a restaurar o antigo poder do clã, pela força, se necessário. O culto olha de volta para a pirâmide de autoridade e sangue que uma vez uniu o clã Tremere como o ideal para o qual eles devem mais uma vez aspirar. Mas as realidades das noites modernas demandam que eles se adaptem, se eles forem alcançar esse objetivo. Os prepositores tornaram-se soldados sobrenaturais da fortuna, negociando os serviços deles para o culto e as fontes seculares que a casa necessita. A casa e o clã precisam de você, e você se colocar pronto para responder ao chamado deles. Todos os seus sucessos reforçam a posição do Praesidium dentro da Camarilla, mas os praesitores não são exigentes. Os seus superiores esperam que você assume contratos com os anarcos ou até em domínios de autarques, se isso servir aos propósitos do culto. Quanto aos antigos laços de sangue que uma vez interligou o clã, o Praesidium vê a restauração deles como um de seus objetivos finais e espera que você atue com a mesma devoção e velocidade que esses laços uma vez garantiam. Antes de passar para os meninos, vou passar aqui a minha visão geral. Aqui ficou me parecendo assim um alistamento militar, meio bizarro para um clã Tremere. Calma, Cris. Mas assim, para mim ficou parecendo que era um alistamento militar e que foge, pelo menos, do estereótipo que eu construí na minha mente do que deva ser um clã Tremere. Eu imagino, não estou dizendo que no clã Tremere não possa ter alguém dedicado a ações físicas, mas eu gostaria de ter visto alguma coisa aqui na descrição relacionando ocultismo com ações ofensivas, e não foi o que eu vi aqui nessa descrição. Então deixa aqui já essa minha queixa sobre essa descrição. Cris, tu começa então. Eu deixo o vai, inclusive, primeiro. Então bora, vai. Então, eu tenho mais para falar sobre o Presidium do que sobre essa introdução. Mas, novamente, eu acho que... Eu tenho para mim que as lore sheets elas deveriam ser um pouco mais independentes quando elas trazem alguma introdução sobre algum cenário, seja ele novo ou antigo. E o fato de eu estar sempre tendo que recorrer a outros momentos, felizmente, vou falar uma coisa positiva aqui agora. Pelo menos essa lore sheet fala de algo que está no mesmo livro. Uhum. Olha só que coisa mágica. Porque o combo dos deuses do sangue, o que ele tem de lore sheet num livro para olhar só em outro, não custa. Então, pelo menos essa, vocês vão precisar olhar só um arquivo mesmo.
Mas a introdução não deixa claro o que que é o presídio, sabe? O que que esse prepositor faz? Qual que é a função do presídio? Por que que o presídio se formou? Porque ou pior ainda, qual é a problemática do presídio? Eu acho que esse é o ponto mais importante, que aí a gente vai falar ali logo quando a gente comentar sobre esse culto dentro do Tremere. Porque é um culto problemático não só pelas suas ações, sejam elas políticas, militares, magísticas, ocultistas, para elevar o clã ao que ele era. É problemática pelas coisas que a gente vai comentar. Eu tenho que parar de colocar o carro na frente dos bois aqui na live. Então, assim, tem muitas outras problemáticas que eu acho que seriam muito mais interessantes de introduzir do que fazer essa introdução meio genérica, assim. Eu acho que quando a gente entende o que o Presidium também é um culto meio nada a ver para Tremere, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, não. A gente entende o porquê dessa lore sheet existir, e a gente entende do tipo o que um prepositor faria. A princípio, né, a gente ainda vai falar do Presidium dos pontos, mas a princípio eu acho uma ideia interessante. Eu acho que ela pode ser uma ideia que tira o Tremere daquele lugar só de quem fica sentado numa biblioteca e fazendo experimento, que a maioria das pessoas pensa que vai ser, e coloca uma abrangência maior, que foi o que aconteceu com o Hecata, que ganhou uma abrangência maior dentro dos necromantes, que foi o que aconteceu com La Sombra, que agora as pessoas pelo menos podem diablerizar e fingir que não fizeram nada. Que agora tem Banu Hakim, que finalmente está mais jogável, né? Porque Banu Hakim antigamente, como a Samita, era insuportável de mexer com eles em crônicas mais atuais. Então, eu acho que ela dá uma expandida aí. Mas eu já concordo com isso que você falou, assim, foge um pouco da imagem do que o Tremere tem. Mas eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que engana. Eu quero pontuar isso bem. Engana. Porque ela vem com uma proposta que parece interessante, mas vocês vão ver que ela só parece mesmo, como a maioria das lore sheets que são criadas por gente que parece que nunca jogou esse jogo. Então, assim, eu tô me segurando porque eu vou meter a língua mais na hora que a gente começar a falar do Presidium. Mas vou deixar o Chris falar um pouquinho agora dessa introdução e depois eu escurraço aqui um pouco. Cris. Olha, aqui a gente tem meio que dois paralelos. A introdução, ela mostra o que é um Tremere. Tremere é isso aqui. Ele não... Tremere, ele é um soldado que é engessado pela pirâmide. Todas as mesas de Tremere, com personagens de Tremere que você já viu por aí, em suma, elas emulam que o Tremere é no V5. A galera nunca jogou nas mesas passadas, nas edições passadas, o que é de fato um Tremere. Por quê? Para o Tremere gastar um ponto de sangue, ele tem que pedir pro senhor dele. Que vai pedir pro senhor dele, que vai pedir pro senhor dele, porque isso é o laço de sangue da pirâmide. Todos são pedras engessadas dentro de uma pirâmide. Então você vê aquele Tremere que sai na missãozinha, que sai da cidade. Isso não existe. Aquilo ali é um Tremere do V5, que não é preso dentro da pirâmide. Acho que é um paralelo muito, muito importante para a gente entender, porque o laço de sangue dos Tremere era algo assim monstruoso. Então, eu nunca vi isso em nenhum outro clã. Então é isso. Para você andar, a pirâmide tem que andar com você. A pirâmide tem que aceitar o que você vai fazer. Independente do que o príncipe queira, do que o xerife queira, quem quer que queira, a pirâmide tem que aceitar. E aí, há uma incoerência aqui, porque eles querem restabelecer o quê? O que sobrou aqui?
Porque, ao que a gente sabe, os 7 caíram e os 7 eram que mantinham essa pirâmide. Eles querem restabelecer o quê? Se os 7 não existem mais, a pirâmide esvaziou, eles querem trazer o quê de volta? Porque o que sobrou? É isso. O que sobrou dos Tremere para eles tentarem reconstruir essa pirâmide aqui de volta. Então, para mim, aqui já é uma bagunça. Assim, para mim, nada faz sentido nessa introdução, porque são... Sabe, dar a volta no próprio rabo para tentar pegar ele, porque você não tem algo acima, sabe, para colocar aí que você pega do chão para colocar, restabelecer na pirâmide das pedras que caíram, elas viram areia e caem de novo. Porque o que a gente tem sobre a pirâmide? Quer dizer, do que restou da pirâmide? Isso precisa ser muito especificado para a gente poder tentar limpar esse terreno aqui. Então é isso. Para mim, a gente já podia encerrar esse papo aqui agora e cada um para suas casas, porque não tem o que falar. Mas, como um jogador de Tremere e um narrador de Tremere, eu posso dizer que porra é essa? Vai, queria comentar alguma coisa? Sim, porque é exatamente o meu problema com a introdução é exatamente essa última parte que o Chris pontuou. Porque como eles não explicam o que é o presídio e qual que é a função do prepositor aí, fica muito aléu, do tipo assim, eles estão pesquisando o quê? Pra que é isso? Eles tinham que ter trazido na introdução um pouquinho do que o Presidium prega pra gente entender pra que essa lore sheet está servindo. E não vem isso, como geralmente não vem. Então fica só uma lore sheet que é meio jogada, que que qualquer um que pegar essa lore sheet e não tiver o mínimo de vontade de descobrir o que é o Presidium, é um presídio vai mesmo. jogar isso com qualquer coisa. Mas vai jogar isso aí como qualquer coisa. Vai ser um Tremere de farda e só isso. E não com os princípios que o Presidium prega, sabe? Com os objetivos do Presidium e afins. E aí eu acho que faltou isso, falar um pouquinho disso nessa introdução para contextualizar qual é a função do prepositor. Porque eu concordo com gênero, número e grau com tudo que o Chris falou. Realmente, do tipo assim, todo mundo que jogou de Tremere, ou a grande maioria das pessoas, realmente jogou a vida inteira de Tremere de V5. Porque a capela não é livre, assim, do tipo... eu vou sair aqui com a minha Coterri e vou passar 3 anos fora lutando contra uma galera aí. E fazendo as magias que eu quiser e estudando o que eu bem entender. Né? Não. Porque se o senhor do senhor do senhor do senhor do senhor do seu senhor falar que não, é não. Sabe? E você não vai, mesmo que esse não esteja passando aí por 7 camadas, né? Mas enfim. Então, assim, isso eu concordo muito com isso. É realmente isso aqui é o que é o Tremere, né? Das edições passadas, que quase ninguém conheceu e jogou com Tremere dentro desse molde. Mas a lore sheet, ela falha já aí na introdução em não explicar por que o prepositor está pregando essa restauração do Tremere como ele era antigamente? Bom, só porque ele acha que é da hora? Sabe? Tipo... Eu vou entrar agora também complementando, porque eu concordo com o Chris, mas eu vou especular aqui uma coisa, tá? A especulação não é questionando o que ele comentou, é apenas uma especulação que no livro básico... Não, no livro básico não. No livro da Camarilla tem uma descrição de uma conversa entre Karna, entre um fodão lá dos Tremere, que eu me esqueci o nome, que representaria os conservadores do clã, e o Goratrix. Lá na conversa, eles tentam meio que chegar a algum tipo de acordo para os novos caminhos do clã. Vale ressaltar que Karna, ela não se entende como anarco, ela se entende como uma nova face do clã na Camarilla. Quem se realmente declara anarcos são os Ipsíssimos, que eles aparecem descritos no livro dos anarcos. E lá
quem levanta a bandeira do conservadorismo, que é esse o nome que está fugindo da minha cabeça, eu não estou conseguindo lembrar, é uma figura que quer trazer de volta a estrutura tal como era o clã Tremé antes da queda de Viena e daquela estrutura piramidal que o Chris comentou com muita sabedoria. Porque realmente o clã Tremé era absurdamente engessado. E Chris, eu não culpo totalmente a galera que jogava Vampiro à Máscara das edições anteriores, porque o livro meio que, as descrições do livro meio que incentivavam as pessoas saírem daquela estrutura piramidal. Por quê? Porque quando criava o grupo de jogo, ou tu flexibilizava a estrutura Tremé, ou o cara não jogava. Não tinha como jogar. O objetivo do grupo muitas das vezes ia de encontro ao objetivo do clã Tremé e da pirâmide. E aí fica injogável. Sempre, na verdade. Oi? Sempre, na verdade. Exato. E aí fica injogável. Aí, para viabilizar a diversão de todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que viam no clã Tremé uma vazão do imaginário sobre ocultismo, que era isso que a maioria das pessoas iam para o clã Tremé, que era meio que uma vinculação com algo do oculto, e aí elas queriam ficar mais soltas. E isso se viabilizava. Mas o Chris está corretíssimo. A estrutura piramidal do clã não permitia livre-arbítrio entre os personagens. Então, deixa aqui essas observações, e imagino eu que essa galera desse culto esteja se pautando aquele grupo, movimento conservador do clã Tremé, de tentar voltar. Essa aqui é a minha especulação, porque lá no clã da Camarilla aparece essa conversa. Alguém quer complementar antes de a gente avançar? Se eu não me engano, tem uma outra lore sheet que fala sobre a pirâmide. Eu acho que ela tá no livro básico. Talvez elas possam até conversar entre si para você chegar em algum lugar que eu não lembro se era alguma coisa tijolo da pirâmide, não. Era uma parada assim, que você era um desses caras que sobreviveram a isso. Ou não sei se é uma lore sheet ou um arquétipo, agora eu posso estar um pouco confuso. Mas é isso, que você tenta fazer com que a pirâmide permaneça. Mas aí você precisa ter uma pirâmide, né, cara? Sim. E o que a gente tem? Nada. A única informação que a gente tem essa é a pirâmide que eles têm no máximo. É tipo, lá no final da história do livro básico, é que viram o Tremere se transformar em um verme de 3 olhos. Acabou. É isso. Podemos fechar o clã e ir embora. Mas só falando sobre as suas especulações, Saga, o Presidium é isso. É isso. Esse culto é isso. Esse culto ele é conservador e ele quer reestruturar a pirâmide. E ele tem algumas crenças, né? Então, assim, porque é um culto. Então, vamos seguir pro Presidium, que aí a gente pode falar mal com propriedade das coisas. O Presidium, na verdade. Bom, galera. Não, eu acho que o nome já é bem ilustrativo, né? A proposta, então, assim. Bom, galera, como o Vaikus comentou, no próprio livro Forbidden Religions traz o conteúdo do que esta lore sheet se remete. E aí, se vocês quiserem depois procurar lá no Forbidden Religions, elas estão na página 24 a 25. São várias informações que vocês podem utilizar para ter personagens desse culto na sua mesa de jogo. Desde já, adiantando aqui minhas críticas, recomendo que vocês usem como NPC. Não recomendo como personagem de jogador, mas vocês vão entender lá na frente. Vamos lá. O texto diz o seguinte: para aqueles do lado de fora das paredes das capelas Tremé, os bruxos parecem como uma colônia de formigas, com todos os membros ocupados coletivamente, distantes de olhos intrometidos se outros membros. De fato, os membros do Presidium iriam provavelmente apoiar a noção da casa e do clã Tremé como a imagem da perfeição organizacional no seu auge, mas até a sua própria função como as formigas operárias dentro dessa estrutura. Eles são os defensores do legado do Tremé. Eles são um culto dedicado à memória do clã Tremé.
vendo no fundador deles e na estrutura de clã deles a forma perfeita de não morte. E aí tem aqui um subtrecho, cujo título é Ave Pyramiden, que diz o seguinte: a criação do Praesidium é uma contestação direta à destruição do Conselho dos Sete e ao ataque da capela principal. Reunindo-se em torno da noção de nunca mais, os prepositores são uma frente ultra-reacionária e militante contra aqueles que guerreiam com o clã, incluindo aqueles Tremé que eles julgam como irremediáveis. Esses Magi conseguem bênçãos e recursos para si como mercenários dos domínios necessitados da Camarilla. A organização até tomou para si a responsabilidade de reeducar aqueles que assumem uma postura liberal sobre abraçar aqueles que eles consideram indignos. O Praesidium vê o clã Tremé do século XX e anterior como um estado ideal, e aspira a emular o clã anterior à sua junção à Camarilla, onde eles podiam experimentar livremente, fazer pactos temporários para organizar defesas para si e gastar o tempo construindo as suas próprias forças de guardas-costas e tropas de choque forjados pela feitiçaria de sangue. Aqueles Tremé que estão cientes deles nestas noites com frequência se recusam a falar com o grupo, e assim é como o Praesidium gosta. Esses membros oportunistas pagam o dízimo às capelas locais deles para manter a reputação deles com os líderes locais do clã e esperam que esses recursos sejam usados para promover o status e o posto dos Tremé dentro de um domínio. Eles também trabalham para proteger o clã, pois a dor de perder seus líderes, tanto pela destruição nas mãos da Inquisição, quanto via o chamado, queimará para sempre nas mentes deles. Eles se vangloriam de que nenhuma capela defendida pelo culto deles sequer caiu, e muitos de seus membros ruminam sobre o que poderia ter sido se eles tivessem sido privilegiados com a defesa da capela principal. Nas cortes da Camarilla, o Praesidium trabalha para se apresentar como uma opção superior aos Banu Hakim. Eles aceitam contratos de sangue, recursos monetários, bênçãos ou outras trocas para o trabalho de proteção, consultoria oculta ou violência taumatúrgica em geral. O Praesidium se vende como um detalhe de segurança especializada para outros membros da Camarilla contra o flagelo de inquisidores mortais e a rebelião anarco. Estes bruxos secretamente trabalham para minar as casas de Ipsíssimos e Carna e qualquer outra que se colocar no caminho da reconstrução da pirâmide para uma imagem diferente do que o estabelecido pelos Tremé quando a casa e o clã foram inicialmente fundados, ou pelo menos a interpretação dessa imagem. E aqui para mim vem o trecho para mim que eu considero muito problemático. Altamente versados na magia de sangue, os membros deste grupo usam compreensões, sinais e idiomas antigos que a casa e o clã usavam antes da queda da capela principal. Eles também fizeram mudanças nas nomenclaturas deles. Eles cumprimentam-se uns aos outros dizendo Praesidium Victoria. Eles usam os sinais de aperto de mãos uns com os outros, enquanto há ecos mais definitivos das ordens fraternas nas práticas ritualísticas deles. Eles não são exclusivamente homens e aceitam todos os candidatos que eles se consideram dignos a partir de dentro das fileiras do clã. Assim, para mim ficou claro que eles estão aqui construindo narrativamente. Eles mesmos reconhecem lá em cima que eles são reacionários e, por que não dizer também, fascistas. Mas aqui no trecho tem certas coisas assim que me incomodam nos textos, principalmente do Mundo das Trevas, que são desnecessários. Eu considero desnecessários. Não é porque alguns comportamentos, alguns grupos extremistas se comportam assim que a gente precisa reproduzi-los nos livros jogáveis de RPG, especificamente aqui Mundo das Trevas. E aqui eu vejo eles colocando a figura feminina como uma figura incapaz, uma figura incompetente. Eu não gosto disso.
Eu entendo que é um grupo reacionário, eu entendo que é um grupo extremista, mas não precisa descrevê-lo ipsilitre na sua descrição. Aqui eu recomendaria um véu. Deixa subentendido que eles são fascistas, que eles são misóginos, que eles são alguma coisa, mas não precisa entrar nos detalhes, ao ponto de, mais uma vez, reforçar uma imagem de que mulheres são inferiores. Eu não gosto disso, eu odiei esse trecho e deixo aqui minha crítica. Quem quer seguir? Alguém? Falar o quê? Quer falar, vai? Que é isso? Eu tenho vários comentários. Você Manda. pode primeiro. Olha, Ah. o que fica pra mim depois desse texto é que essa galera com tanto tempo presa em laços de sangue que fazendo a vontade da pirâmide que eles enlouqueceram. Quando Tremere não faz mais laço, é bem difícil fazer laço, é uma parada assim. Acho que ele não consegue fazer laço com vampiro. Com humano, acho que ele ainda faz. Consegue. Né? Porque Tremere agora é o sangue fraco, né? Não é mais um sangue tão potente. Então essa galera enlouqueceu. Acho que eles não conseguiram seguir sem a coleira, tá ligado? E aí viraram isso. E eles precisam disso para se manter achando que isso é um lugar de equilíbrio. E aí você troca o pneu por uma pedra da pirâmide por onde eles rezam ali, pedindo a intervenção divina para que isso volte, sabe? Que essa pirâmide volte. Então, para mim, isso tá bem claro. Não sei se para vocês conseguem pegar essa nuance do que são essas pessoas. Porque é isso. Tem uma galera que conseguiu viver e vive muito bem sem o laço. Estamos muito felizes, obrigado. Né? Vamos respirar outros ares, beber outros sangues. Mas essa galera tá presa aos tremeres do século XX passado e acham que isso é bom e de uma certa forma. Quando a gente olha para o clã, de fato porque foi o que fizeram eles sobreviverem até os dias atuais. Mas saindo da mística do jogo e olhando pelo lado de fora como jogador que interpreta, é isso, eles enlouqueceram e vão fazer um 8 de janeiro aí em algum lugar, muito provavelmente. Exatamente, eu já ia fazer esse não paralelo. Não sendo na minha mesa de Tremere, tá ótimo. Eu já ia fazer esse paralelo, porque é muito parecido com o comportamento dos bolsominions depois que o Inominável deixou a presidência. Eles estão desesperados para tentar trazer de volta e fazem de tudo para tentar trazer. É um paralelo para entender o que é esse povo desse culto. Se você voltar e ler o que foi dado na primeira parte, né, isso daqui, existe o sentimento do desespero para restabelecer. Então eles querem seguir o caminho, mas para seguir o caminho eles pegam qualquer atalho para tentar trazer alguma coisa que fortaleça esse caminho, né? Então é isso, é um círculo de desespero que esses vampiros estão vivendo para tentar reconstruir alguma coisa que jamais será reconstruída. Quando eu digo jamais será reconstruída, é isso, porque se os 7 caíram, realmente todos os 7 caíram, não tem como restabelecer isso. Eles eram vampiros de terceira geração e outros 6 vampiros de quarta geração. Isso está deixando de existir, né, na linha do V5. Ou nem existe mais esse tipo de vampiro. Você vai restabelecer o quê, meu irmão? O quê? Sabe? Os outros estão sendo chamados lá pro fim do mundo para morrer, para virar lanche. O que você vai restabelecer? Então parece que meio que eles não têm a informação de que
acabou meu irmão, vamos pra casa, e eles continuam ali na frente dos quartéis. É basicamente isso. É isso. Mais 72 horas, por favor, pra gente ver se aparece alguém pra salvar essa galera no final das 72 horas, e essas 72 horas serão imortais, porque eles são vampiros e elas. O amanhã nunca vai chegar pra essa galera. É isso, é um ciclo de desespero, é um círculo do inferno ali, que esses vampiros estão percorrendo em desespero para tentar restabelecer algo que se foi e nunca mais irá voltar. Valeu, Saulote, obrigado por tudo. É isso aí. E vai que hoje. Vamos lá. Primeiramente, parênteses em relação a algo que Cris falou antes da gente entrar no presídio. Existe no livro da Camarilla, pelo menos na versão em inglês, eu não tenho a versão em português, uma lore sheet da pirâmide, que sim, dá para conversar com essa, mas essa é uma lore sheet levada a extremos, assim, malucos, né? Então, existe, é uma lore sheet mesmo, não é um arquétipo. Vamos seguir aqui pro presídio. O presídio é a maçonaria, né? Dos Tremere, praticamente. Assim. Esse negócio de aperto de mão com código e tudo mais. E a gente até aceita mulher, mas só se provar que vale. Então, assim, é só pra dizer que aceita, na verdade, né? Mas eu acho que eles não aceitam mulher por birra da Casa Karma. Então, assim, como sempre, homem de ego ferido aí, fingindo ser bom em alguma coisa que as mulheres já superaram. Então, assim, tem isso. O Presídio, ele acredita que exista algum sobrevivente do ataque Viera. Né? E eles torcem para gerar o caos que já gerou, que apenas um deles tenha morrido, do Conselho dos Sete. Então, eles inventaram essa história realmente, do fruto do desespero, igual o Cris falou. Né? E acreditaram nela e conseguiram enganar uns bobos aí pra acreditar nisso também. Então eles acreditam que talvez nos destroços de onde ficava a pirâmide lá em Viena exista alguém. Né? Eles têm preferências, óbvio, né? Eles preferem que seja a Melinda, mas qualquer um serve, sabe? Tipo assim, por favor que seja Melinda, mas a gente aceita o que vier. Então eles têm grupos que vão escavar esses lugares, eles têm grupos que também vão ir de encontro a alguns antigos domínios Sabá por conta da Casa Goratrix. Então é um culto mesmo, é uma galera que inventou uma história e outras pessoas acreditaram nessa história e aí virou o caos que é, né? O que eu acho que faltou da introdução do que é o Presidium lá na Lore Sheet? Explicar exatamente isso. Explicar como que esse culto funciona, o que ele prega, que ele acredita que exista algum membro da pirâmide vivo ainda e por isso ele age fazendo as coisas que ele faz, e que ele odeia as outras casas. Que ele odeia as casas que se formaram depois da queda da pirâmide. Eles odeiam principalmente Piscíssimos, mas também odeiam Karna. Né? Fingem que não odeiam Tremere porque eles acreditam que os Tremere ali vão aceitar de bom grado se prender todos que estão na casa Tremere, se prender de novo a laço de sangue, né? Mas cada um entra no relacionamento tóxico que quer, né? Também, às vezes. Então, assim, esse é o rolê do Presidium no geral, sabe? Então ele é uma facção, ele é um culto mesmo que existe dentro, formado por Tremere. Porque um filho da puta precisava de uma historinha pra poder sobreviver ao que aconteceu e conseguiu enganar um bando de outros bobos, assim. No final é isso. Como a maioria dos cultos são. Alguém inventa uma história porque precisa de algo e uma galera segue. Isso não é específico desse daqui. Mas esse culto é formado principalmente em cima dessa mentira de que sobrou alguém. Eu acho muito importante a gente colocar quem for trabalhar com esse clã não, com essa facção, né? Com esse culto. Entender a relação desse culto com os outros clãs, principalmente com os outros clãs da Camarilla, já que é um clã
um clã não, um culto que age principalmente em território Camarilla, porque eles têm aversão a ipsíssimos por serem anárquicos. Porque eles, por exemplo, querem colocar a Banu Haqim de volta no escanteio. Tremere é melhor que Banu Haqim para lidar com as coisas que precisam de magia do sangue. Então a gente não precisa do Banu Haqim. E se precisa de Banu Haqim por segurança, não precisa, porque nós do Presidium sabemos montar muito bem essa segurança. Nenhuma das capelas que a gente trabalha, onde a gente age, já caíram. E aí a gente abre um parênteses, né? Nenhuma, com exceção de Viena. Então, assim, que é só a principal. Então tem muito aí desse culto. Eu acho ele um culto interessante, por conta do que eu falei lá no começo. Eu acho que ele traz aí um viés, por exemplo, Cris, que tem essa mesa que é só de Tremere, isso aí é um ótimo antagonista interno, sabe? Não que Brasília precise de mais antagonistas, né, amigo? Mas, assim, se você quiser colocar, essa Lore Sheet aqui é um antagonista maravilhoso já. Mas para mesas que sejam focadas no clã Tremere, é uma mesa, é um antagonista incrível, isso daqui. Dá para fazer uma crônica só com esse culto? Dá. Mas eu sugeriria que vocês fizessem crônicas de exploração e desilusão. Sabe? Que é ou recuperar segredos de Goratrix, ou morrer porque descobriu que o culto é uma mentira. Porque eu duvido que quem vai lá em Viena desse culto e descobre que todo mundo morreu, continua vivo, tá? É importante a gente pontuar isso aqui. Eu duvido. Então, dá pra fazer umas crônicas interessantes até. Mas eu acho que, assim, como a gente já tem a lore sheet da pirâmide, isso aqui foi só uma forçadinha de barra. Que eles fizeram pra ter uma galera maluca dentro do Tremere, como se precisasse forçar a barra pra ter maluco dentro do Tremere, né? Porque, assim, todo clã a gente não precisa nem forçar a barra pra ter maluco. Então, assim, é só dar 3 segundos de liberdade pra um jogador qualquer e você pronto, você tem um maluco dentro de um clã qualquer. Então, assim, daqui eles só forçaram essa barra porque eu acho que também deviam estar achando que tava muito focado em Hecate, queriam fazer alguma coisa com magia do sangue. E aí fizeram essa loucura aqui. Mas é isso, assim, eu tô tentando achar mais utilidades pra esse negócio, mas pra mim é isso. Eu tô tentando fazer essa lore sheet não ser tão dispensável. Como eu comentei lá no começo, Vicos, eu recomendo o pessoal pegar mais essa lore sheet pra NPC do que realmente pra personagem de pessoa Teve uma outra jogadora. lore sheet, Gaga, que a gente leu, que a gente falou, se for pra trabalhar com isso daqui, que seja uma crônica de todo mundo com isso daqui. Né? A mesa é essa lore sheet. É o único jeito que isso aqui funciona também. Porque não tem como você fazer uma mesa com vários outros clãs envolvidos com um Tremere maluco desses. Até tem, mas é um jogador que vai sofrer retaliação ao longo do jogo. Porque o personagem dele vai ir de encontro aos interesses da mesa. Porque o interesse dele é maior. Então, assim, é importante a gente pontuar um rolê desse rolê dos cultos, principalmente um culto como esse, que é o quê? O objetivo pessoal do personagem, que é do Presidium, não importa. O que importa é que o que ele vai conseguir vai erguer novamente o clã Tremere, e em específico a casa Tremere, ao status que ela tinha antes da queda. É isso que importa para eles. Vai acontecer? Não, porque daqui a pouco todos os vampiros vão morrer pelo visto. Então, assim, quem se importa? Mas esse é o objetivo. Então ele só vai numa missão, só vai entrar numa coterie, só vai fazer algum contato se aquilo for gerar algo a favor do objetivo de reerguer a casa Tremere ao status anterior. O príncipe mandou, não me diz nada. Então, assim,
É o tipo de lore sheet que pode funcionar em crônica? Pode, desde que todo mundo esteja trabalhando com isso. Aí vai ser uma crônica do que a lore sheet, do que o culto prega. Caso contrário, é o que eu também falei aqui agora há pouco. Ótimos antagonistas. Exatamente. Bom, avançando agora no conteúdo, a gente vai entrar no que a lore sheet diz entregar como vantagem para o personagem que adotar ela como dentro do seu escopo de histórico de personagem. E o primeiro nível tem o título de Repreender o Teimoso. Você abraça a ideologia de guerra do culto contra aqueles que se opõem ao clã, incluindo os renegados dentro dos Tremé. Você pode rolar novamente um único dado em qualquer parada de dados para causar ferimento direto a outro personagem Tremé se você acreditar que eles sejam renegados. Cara, isso aqui vai completamente de encontro a um jogo que porventura fosse coletivo. Como o Vex comentou ainda agora, vamos dizer que fosse uma mesa só de Tremé. Esse aqui, meu Deus, esse nível aqui seria totalmente no caminho oposto à ideia de se jogar em grupo, de forma coletiva. Isso aqui é muito individualista. Não funcionaria como uma coisa que poderia beneficiar o grupo. Agora, se o personagem for o único Tremé no grupo e eles estiverem tendo que lidar com algum outro Tremé, pode ser que seja uma vantagem. Mas aí já estou forçando a barra. Quem quer começar a comentar esse nível? Cris, mano. Não, foi só um cri, 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 cri. Olha, é interessante você poder rolar um dado para causar dano em alguém. Mas aí a gente começa a olhar para o lado e lembrar de um Ravenous comendo o outro, né? No passado ali, por ser isso. Então, qualquer cara, qualquer tremere que ele vê. Então fica complicado para um narrador manter isso. E um grupo manter isso, porque isso vai virar o objetivo desse cara, caçar Tremere. Basicamente, ele é um caçador de Tremere aqui, porque ele está repreendendo o cara que é o rebelde ali, mas como é que ele sabe que essa pessoa é rebelde? Então, todo Tremere é rebelde, então é isso, você tira o foco do objetivo de um grupo, porque vampiro é isso, né? Você trabalhar em grupo, se você está jogando em grupo, para esse maluco dar tiro na sombra, entendeu? Então, não sei, não gostei. É interessante a parte de rolar o dado, mas ele traz todo um abismo nesse rolar o dado para essa ação. Uhum. Vai, Se é pra machucar Tremere, eu gosto daquelas, né? Mas é isso que o Chris falou mesmo. É fazer um Tremere caçador de Tremere. Então, assim, complica o jogo pros jogadores envolvidos, complica o jogo pra pessoa que tá narrando, complica o jogo pra quem está jogando com esse ponto, porque isso vira objetivo. Porque, vamos ser sinceros, é uma das coisas que a gente já cansou de falar aqui. Se eu comprei um ponto de uma lore sheet, é porque eu vou usá-lo. Eu não tô comprando esse ponto aqui pra ele ficar bonito na minha ficha, pra se eu conversar com o Temer que eu acho estranho, eu posso rolar pra dar um dano nele. E, assim, mas sempre bom poder rolar um dado pra machucar alguém, assim. Isso é uma verdade. Mas... ruim, né? Eu geralmente gosto dos primeiros pontos, Raga. Você sabe disso. É muito raro eu falar mal de primeiro ponto. Eu geralmente sempre acho uma utilidade interessante, eu sempre acho uma saída aqui. Mas isso é ruim, isso é bem ruim. E o que torna ele pior ainda é que a introdução do lore sheet não deixa nada claro por que esse ponto trabalha desse jeito. Então, assim, é só ruim. Eu preferia, sei lá, rerolar um sucesso para descobrir se o Tremere é ou não um traidor das tradições, sabe? Uma coisa mais investigativa, que é primeiro ponto,
do que rerolar pra dar um dano num Tremere qualquer, sabe? Porque um jogador que argumenta bem, qualquer Tremere é traidor. Se você não é do Presidium, você é um traidor da causa. Pronto. Ah, mas ele é da Casa Tremere. Ele é do Presidium. Ele sabe os apertos de mão e os cumprimentos secretos. Então ele é um traidor. Então, assim, vira aquele joguinho individual. Tu deixa uma ideia agora interessante, Vicus. Isso eu tentando ver utilidade para essa logística e esse nível. Vamos dizer que o grupo de jogo seja um grupo buscando reestruturar a Camarilla na cidade depois de tudo que aconteceu. E da parte do personagem da pessoa jogadora que adotar um personagem assim, pode usar isso como ferramenta para identificar qual Tremere está realmente engajado em sustentar a Camarilla, ou se é um rebelde ou um traidor. Aí sim vira vantagem. Mas o ponto não fala isso, né? Não fala isso. Ele não é investigativo. Ele é um ponto pra, tô conversando com esse Tremere. Ele me olhou esquisito, soco na nuca. Pois é, aí que tá o ponto. Quando eu tava lendo a lore sheet, quando ele fala de dano, ele não tá falando dano exclusivamente físico. Imagino eu que aqui ficou nas entrelinhas que seja o dano na trilha de força de vontade. Ou seja, você vai minando o seu adversário ou aquele que você está perseguindo a força de vontade dele. Ou seja, você está subjugando, exatamente como a pirâmide gostava de fazer com os seus Tremere. Ia subjugando eles ao ponto deles só simplesmente de sim, senhor, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas o maior problema é a aplicação. Porque isso vira o objetivo do jogador. Se eu fosse um jogador e comprasse esse ponto, qualquer narrador que tivesse falasse membro do clã Tremere em cena, foi mal. Vou rerolar um dado e ainda posso rerolar minha força de vontade? Porque ali não me proíbe de rerolar minha força de vontade. Ele me dá um dado extra de rerolagem. Exatamente. É como se eu quisesse rerolar minha força de vontade mais um. Nossa! Gente, desculpa, eu ia ter que jogar individualmente essa crônica, é isso. Porque eu ia aparecer o Tremere, não importa. É o regente da capela. Pior ainda. Vou foder com esse cara. Eu ia ter que ter 70 personagens, porque eu ia morrer muito rápido. Mas eu ia peitar todo mundo. Porque esse ponto encoraja isso. É isso mesmo. Vamos ao próximo nível? Vamos. Então, bora. Que ele seja um pouco menos pior. Vamos torcer. Então, o próximo nível, o título é Profissionalismo Discreto. Você tem estado na vanguarda dos esforços do Presidium para construir uma rede de clientes e contratos que impulsionarão o revigorado clã Tremere. Uma vez por história, você pode recorrer a favores devidos ou débitos ainda por serem pagos para adquirir 2 pontos em status com qualquer seita ou clã por uma única interação. Você pode esperar que a pessoa que você alavancou a querer algo em retorno pela assistência deles na próxima história, e se não, antes. Aqui cabe um comentário do tipo: no passado criticavam tanto os assamitas prestarem serviços em troca de sangue, não sei o que mais. E aqui tá o Presídio fazendo exatamente a mesma coisa, vendendo os seus serviços. Mas tirando esse comentário sarcástico, eu devo dizer que esse nível ele é útil. Por quê? Se algum personagem tiver devendo favor ao seu, mano, isso aqui é um coringa, uma carta coringa na mão. A hora que tu realmente estiver precisando, tu puxa, porque olha, é 2 pontos de status em qualquer clã, mano. E seita, mano, isso é muita coisa. É muita coisa. Quem começa? Eu posso começar. Eu acho esse ponto demais. Eu acho ele muito para 2. Eu acho que ele dá vantagens muito extremas. Ele fala que as relações são por uma cena.
Não que o gasto do ponto é por uma cena, que é ótimo, né? Você gasta por uma interação. Mas você gasta aquele débito, não os seus pontos comprados, como a gente vê em várias lore sheets, né? Você compra 3 pontos, mas só pode usar uma vez e aí acabou. Essa não. Essa você comprou os 2 pontos, mas você tem um arsenal de coisas ali que você pode usar uma vez cada, né? Então, eu acho ele bem interessante. Eu acho ele um ponto bem forte para quem sabe fazer jogo social. Uhum. Então, assim, essa coisa de 2 de status com qualquer seita ou clã, eu, narrador, talvez, se fosse para eu dar uma equilibrada nesse ponto, eu acho que eu colocaria um twistzinho nele, porque a gente tem que lembrar que status ainda pode ser negativo, né? Uhum. Então, se a sua interação não for bem sucedida, você vai ganhar status negativo nesse lugar, por uma Olha. interação. Mas é porque eu acho que esse ponto, a gente geralmente vê os níveis mais baixos sempre terem uma consequenciazinha para dar uma equilibrada. Esse ponto não tem uma consequenciazinha e ele é bem forte. Eu acho ele bem forte num jogo social. Porque 1 de status já dá para fazer estrago. 2 de status com quem sabe fazer jogo social em qualquer seita ou clã, você é um Tremere da Camarilla que pode ganhar de repente 2 de status positivo no Sabá. É muita coisa. É muita coisa para fazer um jogo interessante. Então, assim, eu colocaria esse revezinho para equilibrar e já conversaria com o jogador antes. Tipo assim, ó, vamos fazer essa interação, mas se a sua interação for negativa, o status vai ser negativo. Porque, gente, vamos lembrar que, né, tem gente que fala, não, mas eu comprei na ficha e me dá 2 de status do mesmo jeito. E aí o cara caga na cabeça do NPC, faz ele lamber sola de sapato e quer os 2 de status positivo. A desvantagem de status 2 é o evitado. Você é completamente detestado por essa seita. Então, É isso. eu acho um revés válido. Interessante. Porque a gente tem que lembrar isso, gente. Jogadores, né, às vezes, nós também somos jogadores, viu, gente? Então a gente não tá falando aqui só no viés de narrador, não. Mas jogador, e eu acho que isso eu posso incluir todos nós em algum momento da nossa história de vida como jogador, a gente já fez umas merdas do tipo. Saudades. Saudades mesmo desse crítico. Saudades. Então o jogador vai ler isso daqui e falar tipo assim, então só precisa interagir que eu ganho 2 de status? Bicho, se interage com o NPC de forma negativa, é status negativo. Você acha que o NPC que se cagou na cabeça dele vai sair contando pro clã e pra seita dele do tipo, não, o cara é ótimo, hein? Regina George, né? Nossa, ela me deu um soco e eu amei. Foi maravilhoso. Não vai rolar isso. Então, assim, eu só colocaria esse revezinho pra dar uma equilibrada nele, pra ele continuar sendo um 2 pontos. Mas ele é um ponto excelente, assim, na minha opinião. Cris. Não tenho o que dizer. Eu acho que vocês já pontuaram tudo. Eu concordo com o Vaikos de que é algo muito forte para um nível 2. Sabe? Porque. Cara, qualquer seita ou clã. Quem tem isso no Vampiro? Uhum. Nem Ventru tem isso, porra. Que é o rei dos contatos. Que faz o mar se abrir. Não tem isso em lore sheet pra ele. Bom, é muito roubado. É muito roubado. Eu colocaria isso aqui como nível 4 aqui de vantagem, porque não pelo status, porque com o preço que você compra isso aqui, você compra status 2 também. Uhum. Pelo fato de você ter isso em qualquer receita, qualquer receita, né? Você pode ter isso. Receita é melhor do que qualquer clã, vamos ser sinceros. Você pode ter isso com. Aqueles vampiros super antigos lá, com Incono, porra. Você pode ter isso com Incono, caralho. E aí, vocês estão me devendo? Essa cocô da mosca aqui. Então... Eu 13ª geração aqui.
E aí, Encono, vamos sentar na Agora. mesma mesa e conversar de igual para igual? Eu que nasci ontem. Tá ligado? Tá Só que com ligado? 2 de status eles vão sentar e conversar de igual a igual, né? Então, É assim, isso. Nível 4 a 5 essa porra aqui. Porque. não, 3 ou 4, na minha opinião. Ah, não. Eu colocar. Dependendo, eu colocaria nível 5 Não, de, 5 da Silvia. eu colocaria mais Por um de que, que, eu, status. por que, que eu concordaria com o Chris, Evaicos? Porque tem ponto aí que não está dito, mas. Não está descrito, mas está dito nas entrelinhas. Qualquer clã ou seita. Cara, isso é muita coisa. Cara, esse vampiro aqui, ele foi abençoado assim com um beijo na boca de Caim. Pra ele poder mas, fazer assim, isso, sabe? 4 eu concordo plenamente. 5, aí eu já não acho que ele nem vale a pena. Porque com 5 pontos de experiência eu compro coisa melhor. Claro. Com 5 bolinhas de experiência, no caso, né? Uhum. São 15 pontos de experiência. Eu compro coisa melhor. Com 15 pontos de experiência, eu compro Flashcrafting. E aí eu posso ter a cara de qualquer um que tenha status também, em qualquer seita. Então, assim, Tava demorando a tizimice dela aparecer, né? Ela tava guardando ali, mas amiga, eu nunca guardo, eu tô sempre. ela veio. Eu nem preciso guardar, eu tô ela sempre à mostra. Ela brota como simbionte do Venom lá, né? Ela aparece. Amiga, não tem como algo que sou eu brotar. Ela já tá aqui. É só isso, é só porque pra mim tem coisas que eu consigo fazer muito mais do que com isso e com 15 pontos de XP. Mas com 4 bolinhas eu acho que vale a pena sim. Concordo que Quatro é bom. Com certeza mais alto. E aí, o ótimo é que o que vem depois é uma bosta, né? Se isso vai se manter, vai ser bom também. Então bora pro próximo. Já que o Chris já invocou, vamos a ele. Cujo título é Proteja do Clã. Guarde o clã. Eita, eu acho que eu fiz confusão aqui. Mas enfim. Você se juntou a esse culto porque você queria reconstruir e proteger o que havia antes. Sempre que você incitar o sangue para proteger os membros e segredos de seu clã, você pode rolar 2 dados e pegar o maior resultado. Caramba, agora eu concordo com o Chris. Só isso. Eu trocaria. Realmente. Gente, tu vai gastar 3, 6, 9 pontos de XP só para isso? Nossa, Chris, pode mandar bala. Dependendo da sua potência de sangue, você já tem isso, né, cara? É. Isso. Sim, acabou. É isso, eu trocaria com o nível 2, porque... Exato, ficou tão diferente a vantagem que o nível anterior traz para esse agora. A melhor coisa era realmente trocar as posições. Concordo contigo. Vai. É isso. Eu trocaria também. Fácil, nem pensaria 2 vezes. Não acho o ponto péssimo. Eu acho que ele condiz até com o que é a seita e afins. Pra ser sincero, pra mim, talvez esse seria o primeiro ponto da lore sheet. Uhum. Porque ele condiz com que o Presidium faz e prega, que é, já que eles protegem a Casa Temer, protegem o clã, querem erguer o clã de novo ao seu status. Então eles vão proteger os segredos mesmo. Eles invadem antigos territórios Sabá justamente para libertar esses segredos da Casa Goratrix quando ela ainda era do Sabá. Então, assim, ou seja, para reaver estes segredos e guardá-los. Então, para mim, ele é muito condizente com o lore sheet da seita, sabe? Mas ele não vale 3 pontos? Nunca. Ele, para mim, vale 1 ponto mesmo. Eu não pagaria 3 pontos. Eu não pagaria nem 2. Eu pagaria 1, porque para mim eu tenho que ter vantagem se estou gastando alguma coisa, sabe? Pagar 2 pontos para eu rolar 2 dados e pegar o maior resultado, para mim é tipo assim... É rolar com vantagem em D&D, e aí eu prefiro ficar com 1 ponto mesmo. Já que eu vou pegar só um resultado. Então, assim, que seja 1 ponto. Eu pagaria 1 ponto. Pra mim, ele seria o primeiro ponto da lore sheet. A gente ignora aquele primeiro que aconteceu.
joga ele para primeiro, sobe o segundo ponto para terceiro, e aí Cria um um dia a novo pro gente segundo. descobre. Aí um dia a gente descobre, quem sabe o quarto ponto vira segundo. É. Sim. Já que então estamos invocando o quarto, vamos olhar o que este quarto diz para a gente. E pinando ele aqui, vamos a ele. O título é Especialista em Segurança. Eita! Você é um dos maiores especialistas em segurança e em proteção do culto e tem uma equipe de prepositores especialistas na marcação rápida. Uma vez por história, você pode gastar uma cena estabelecendo um abrigo seguro ou um ponto de força para lhe garantir ou outro personagem até 5 pontos de refúgio que dure até o fim da cena. Esse conhecimento drena o uso de 3 pontos de recurso pelo resto da história, requerendo que você obtenha financiamento externo se você mesmo não possuir esses pontos. Pelo que eu estou entendendo, me corrijam, porque realmente fiquei um pouco confuso. Tem aqui um pré-requisito para você se valer da vantagem. Qual é o pré-requisito? Você tem que ter 3 pontos de recurso. Ou alguém que lhe dê esses 3 pontos. Exato. Ou se a Coterri tiver 3 pontos de recurso e estiver de acordo, você drena da Coterri. Exato. Mas alguém vai ter que gastar. Ou seja, uma vantagem que em tese custa 4, na realidade vai custar os 7 pontos. Ui. Quem comenta? Não, é isso mesmo. Eu não acho o ponto ruim. Eu gosto. Eu passaria já sabendo qual é o segundo ponto. Mas também não colocaria refúgio 5 para segundo ponto. Então, mas assim, você tá gastando 3 de recursos, né? Então, até o final da história. 3 de recursos é rico, né, cara? Então, é um bom refúgio. Mas eu passaria ele para segundo ponto e tiraria esse de gastar recursos. Sabe como que você faz você balanceia isso no segundo ponto? Quem te proveu esse refúgio vai voltar para te pedir para cobrar este favor. E pronto. Pronto. O NPC, aí o personagem. Ou você tenha 2 de status e use os 2 de status. Vai ganhar aí recursos. Exatamente. Aí você pode ganhar 2 de status com o Zinconu e resolver o seu problema. Para o Zinconu matar o NPC, sacou? E resolve o seu problema de dever favores. Mas eu colocaria isso ao invés de gastar os recursos e subiria ele para um segundo ponto, assim. Ele não colocaria refúgio 5, colocaria só um refúgio extremamente seguro na descrição, que já é um refúgio 3, né? Porque ele vai ser no mínimo um refúgio 2 mais um de segurança, então é um refúgio 3, pelo menos. Nem refúgio nem chega assim. Não chega assim. Chega de 3. Não chega tem refúgio 3, né? 1, 2, 3 por tamanho e pontos adicionais. Então, assim, a gente já sabe que se é refúgio 5, ele vai ser no mínimo um refúgio 2 com 3 adicionais. Que pode ser uma posterna, pode ser uma segurança e pode ser arsenal, por exemplo. Então, pronto. Ou ele vai ser um refúgio 3, gigante, né? Uma mansão zona, mas com 2 extras. Por isso que eu já colocaria do tipo assim, refúgio 2 com segurança. Pronto. Vamos limitar isso daí. Porque gente, vou ser sincero. Eu, jogador, você falou, você ganhou 5 de refúgio? Desculpa. Eu vou fazer um estraguinho aqui. Porque eu com 5 de refúgio, pego o meu XP guardado e aumento esse 5 de refúgio aí pra um rolê que eu vou ter um lugar que, assim, a segunda Inquisição vai ser mais seguro do que a sede da Camarilla em Londres. Que não é difícil, já que a segunda Inquisição derrubou, né? Mas eu faria algo do gênero, assim. Eu faria uma combada aí, como diz a Vivi, uma otimizada nesse ponto. Mas eu concordo, eu acho que ele é super uma descrição de ponto 2. É só você nivelar ali para segundo ponto, né? Dar uma podada aí. Saiba gastar o seu recurso. Não, sabe, gente? Porque, na moral,
Mas é um. Não, mas é um recurso assim. Eu concordo com isso que o Rago falou. Tipo assim, você pegar, gastar 4 pontos de XP para condenar mais 3. 4 pontos, não, 4 bolinhas, né? Ou seja, 12 pontos de XP. Para condenar mais outros 9 pontos de XP, você está atrelando a um ponto, a uma vantagem, bem entre aspas, dessa lore sheet, só 21 pontos de cara de XP aí. Né? Seja seu, os 9 de XP do recurso, ou da coterie, ou partilhado entre a galera. Né? Todo mundo meiou aí esse refúgio 5. Mas aí continua sendo 9 de XP que vocês estão partilhando. Então, assim, eu tiraria isso, colocaria que o cara vai te cobrar um favor depois. É um refúgio muito seguro, é um refúgio médio com segurança. Então, e ótimo, tá mais do que bom. Segundo ponto. Então, feito aí os comentários, vamos agora ao Cris, você tem mais algo pra adicionar? Cris. Não? Então tá. Está dito. então tu começa no próximo. O próximo. Mas tem Manda. um arquétipo de Tremere que é o segurança. Então eu acho que cairia muito bem se você pega aquele arquétipo básico lá do livro para calhar com isso aqui. Eu acho que ele casa muito bem. Porque, né, todo mundo acha tem esse rolê de que o Tremere é apenas o bruxo, né, ou o feiticeiro. E não necessariamente é isso. Tem Tremere que não tem feitiçaria de sangue. Dominação e auspícios. Uhum. E aí? Sim. E aí ele pode ser essa pessoa muito bem, essa pessoa da segurança. Então, acho que esse em específico que veio a calhar com aquele arquétipo. Mas vou ser sincero, se eu sou da capela e tem um cara com esse arquétipo que condena 3 de recurso dele pra isso daqui, eu chuto ele da capela. Vai lá, eu não quis seu 5 de refúgio, vai lá ficar nele. Agora, tomar O no cu. refúgio pode ser a capela também. Ah, não. 5 só pra capela? Não. Ai, Capela pra mim é pelo menos um refúgio 8, assim. depende da capela, depende do Tremere. É tudo muito questionável, né? Vai que é um Tremere do interior. Né? Mas 3 de recurso do interior é muito. Enfim. Então vamos agora para o 5º nível, cujo título é Lealdade de Sangue. Os experimentos prematuros do Praesidium para reconstruir o laço de sangue do clã nasceu de descobertas inesperadas, meras sombras de um laço verdadeiro, mas, talvez, mais útil no atual estado da casa. Se você e outro participante, seja mortal ou vampiro, assinar o contrato que você escreve usando o seu sangue ou vitae, você deve fazer uma checagem de citar por nível do laço de sangue para isso. Para tentar quebrar o contrato, eles devem obter êxito em um conflito de perseverança mais inteligência versus a força do laço. Uma vez que o contrato esteja completo ou você destruir o contrato, o laço de sangue simulado imediatamente se encerra. Por que eu vou elogiar esse nível? Ele é uma brecha na fraqueza do clã da 5ª edição. Ele está criando uma forma de você estabelecer um laço de sangue, mesmo que ele seja temporário. Eu achei bem forte isso para quem for Tremere. Não é à toa que essa lore sheet é dedicada somente aos Tremere. Cris, você começa, já que você participou pouco na anterior. Uma bosta. Achei uma bosta. Por quê? Porque essa busca é a busca de qualquer casa Tremere. É restabelecer a força do sangue. Eu posso dizer isso, que a minha campanha de Tremere é sobre isso. É restabelecer a força do sangue do vampiro. E aqui ele não explica. Ele não dá para o jogador o caminho, sabe? Tipo
pá, tirei do meu aqui, tem um semilaço, que é uma emulação de laço. Não, sabe? Isso não, para mim não veio aí não, entendeu? Porque esse é o rolê do clã atual. Para você reconstruir, a gente está falando aqui de um culto que quer reconstruir a pirâmide. O que vai manter a pirâmide aqui é o laço sangue. Então, se você não explica exatamente, você está pagando aqui 15 de pontos de experiência para você obter isso dentro de uma mesa, ganhando uma bolinha por sessão aí, vão o quê? Pelo menos 15 sessões. Para você poder ter isso, para poder comprar isso daqui, que não te explica como é que você vai fazer uma porra desses experimentos aqui, não dá um norte. Você vai falar, juntei aqui isso, coloquei um alecrim aqui no caldeirão, olha, fiz um laço. Ou contratei o sangue ralo, que colocou um monte de bosta aqui, daquelas fórmulas, e injetei aquilo, agora eu faço um laço. Não, sabe? Não, eu, pelo menos, na minha crônica, eu penso assim, para me poder tentar fazer algo disso daqui, eu preciso pegar sangues muito específicos, que não são sangues de vampiro, porque sangue de vampiro pode te dar laço se você ingerir, colocar ele em você. Se pegar aqui um sangue de lobisomem, sangue de fada, um sangue de um mago que é poderoso em magia de sangue, tipo um verbena da vida, um sangue de cigano, que fazendo analogia aos ciganos do mundo das trevas das edições passadas, que dizem que o sangue deles era altamente viciante para Tremere, porque era um sangue extremamente forte, carregado de magia. Você misturar isso dali para você chegar num elixir, para você tentar chegar nisso daqui. Nem isso daqui talvez te desse como você criar esse semi-laço aqui, essa emulação de laço, entendeu? É isso, gente. Tremere tem um sangue que foi quebrado, tá? E fragilizado. Então, para um Tremere voltar a ser forte, ele precisa ter o sangue forte. Não que eu ache Tremere fraco na quinta edição. Pelo contrário, eu acho ele extremamente interessante. E muito saboroso de jogar, inclusive. Mas a gente sabe que tem a deficiência do sangue. Então, para você restabelecer seu sangue, ele precisa pelo menos te dar um norte aqui, para não ficar uma coisa muito genérica. Para mim são 15 pontos gastados aqui com muito esforço para algo muito genérico. Se o narrador ou a pessoa que está jogando não souber desenvolver isso aqui de uma forma bacana, cara, resolvemos aqui. É isso. Resolvemos o Tremere venceu. Um beijo para os outros clãs. A gente encerrou o que a gente tinha que fazer no V5. Então, para mim, tá extremamente genérico e muito caro para você chegar perto disso, porque essa é a estigma do clã. Nosso sangue está enfraquecido, a gente não consegue fazer laço de sangue, mal faz um carniçal, e aí? E aí, do nada, eu faço um teste aqui de determinação mais inteligência e vomito qualquer coisa que emula isso. Não gostei. Essa aqui pode ser... Já temos a número 2 aqui. A gente vai passar 2 para 3 agora. Também eu fiquei indignado com essa. Vai, Coach. Não, eu concordo 100% com o Chris. Eu acho que esse ponto, ele mina completamente o propósito do Tremere e o desafio do Tremere na V5, porque ele resolve justamente o único problema grandioso que o Tremere está enfrentando, que é o enfraquecimento do próprio sangue e a dificuldade em gerar esses laços, que é o que torna difícil a existência de uma nova pirâmide também, né? Então, assim, isso vai até meio em contracorrente. Eu até abri a lore sheet da pirâmide aqui, porque o quinto ponto da pirâmide, você
Você é um possível candidato a ser um dos 7 do conselho. Mas, se existe isso daqui, por que eles ainda estão procurando gente? Por que eles já não formaram o conselho e estão obrigando a galera a assinar contrato? Porque isso resolve o problema. Já tem um conselho novo, já tem a pirâmide nova, tá todo mundo preso por contrato. Pronto, resolveu o problema. A pirâmide nasceu de novo. Olha que lindo. Então, assim, eu nem colocaria ele em 2. Eu sumiria com esse ponto. Eu acho ele um desserviço. Eu acho que ele, inclusive, foge ao propósito do próprio culto, que é descobrir como fazer isso acontecer. Descobrir como reestabelecer a pirâmide. Reestabelecendo isso daqui. Eu não preciso descobrir mais nada. Se eu consigo fazer esse laço de sangue, mesmo que é artificial, porque é por contrato, e aí eu falo artificial porque a galera não tá bebendo, né? Mas assim, ele é ainda melhor. Porque você só precisa assinar o contrato uma vez, você não tem que ficar renovando o contrato. Uhum. Então é menos laborioso do que o laço de sangue convencional. Então, assim, eu acho ele um desserviço pra V5, pro culto e pro clã. Sabe? Ele vai de contrapartida com a própria lore sheet da pirâmide, que é uma lore sheet que eu acho ela super bem elaborada e para os desafios da pirâmide, sabe? Acho ela 100% boa? Não sei, não li ela toda por completo com essa atenção suficiente. Dei uma passada de olho pra gente poder fazer esse paralelo dela aqui. Mas se o quinto ponto da lore sheet da pirâmide já é a possibilidade da formação de novo conselho, com esse quinto ponto eu não preciso que ele seja uma possibilidade, não. Você mete um maluco desses no conselho e é nóis. Cara, Karnak, nível 4, eu tenho um laço. Uhum. Tem isso. Né? Karnak tem é um ritual de fazer melhor laço. que esse, inclusive, e custa 12 pontos. É ainda mais barato. Mais barato. Mas é um ritual Karna que faz sentido com o lore da Karna, né? Do tipo assim, não é uma coisa que foge à casa Karna, ou à própria Karna mesmo. Esse foge, pra mim, completamente ao propósito do culto. Porque o culto não é tido como um culto que guarda o segredo de como gerar este laço de sangue novamente. Ele é um culto que busca reestabelecer o Conselho dos 7, possivelmente com um ou mais membros originais que ainda estiverem existentes, se é que existe algum, né? Acho que eles não vêm. Eles não vêm mais. Não vem mais. E então eles buscam isso, reestabelecer os segredos de clã, reestabelecer a ordem, né, a estrutura, a pirâmide, o conselho, tentar encontrar algum dos membros originais. E aí, de repente, eles estão fazendo laço de sangue? Parte, talvez, do objetivo que eles tenham, inclusive, para restabelecer com os originais, com algum dos originais, seja por conta do fortalecimento do sangue, porque eles são dos originais. E aí vem esse ponto aqui do nada. Então ele foge a propósito até do próprio culto. Não vou nem falar só do Tremere, não. Ele foge a propósito do Presidium. Porque se o Presidium já sabe fazer isso, por que eles estão caçando outra coisa? Eles montam mesmo a própria pirâmide deles e aí eles fazem do jeito que eles quiserem. Que eles acreditam que é o jeito que era antigamente. Chama o Marçal deles. Sabe? Então, assim, eu acho esse ponto decepcionante, porque esse ponto ele para mim é o que prova que a pessoa que inventou essa lore sheet, talvez ela nem leu o próprio culto que ela mesma inventou também. Já diria Fernanda Torres, totalmente drogada. Totalmente drogada. Né? E é isso, assim. Para mim é onde derruba a lore sheet totalmente. Para mim é nesse ponto. Eu colocaria justamente a procura deles aqui. Uma pista sobre um dos 7. Você pegou um artefato que ele fez. Ou a lealdade do sangue, você sente no seu sangue que um dos membros ainda está vivo. Perfeito. Mas em torpor.
Você não sabe localizar onde, mas você tem essa certeza. Você ganha 3 dados de vantagem aí, mais 3 dados para qualquer teste de investigação ou ocultismo para tentar encontrar esse membro. Pra Pronto. usar auspícios, né? É. É isso. Pronto. Faz uma coisa coesa. Não tinha, não, sabe, não precisava tacar o foda-se aí e fazer um rolê aleatório. Essa ideia de mexer com a pesquisa, além de tudo, é muito mais tremer do que isso daqui. Porque isso daí, pra mim, é Ventura que pagou um cara que sabe fazer magia de sangue pra fazer contrato. Então, assim. Ele é um ponto pra mim decepcionante. Eu falei o tempo inteiro que eu acho o culto interessante, eu acho a proposta da Lori Shit interessante, mas o que quebra ela completamente pra mim é a existência desse ponto que faz com que tira pra mim a credibilidade de uma coisa que é possivelmente muito bacana da gente trabalhar pro Tremere, assim. Tipo, deixa eles supervisados pelas outras casas, inclusive, que não fazem isso, né? Que não tem a possibilidade de criar E outros laço clãs, né? para destruir eles e descobrir isso daqui. Não, e outros clãs, porque você aprendeu a mexer com magia de sangue. E vamos lembrar que o coldunismo voltou. Se eu fosse um Tismice coldúnico e descobrisse que tem Tremere fazendo laço de sangue por contrato que nem precisa de renovação, eu ia dar um jeito era de sumir com os Tremeres que sabem fazer isso. E ia fazer um motim generalizado. Porque isso é, gente, vamos pontuar que esses contratos podem ser com mortal ou vampiro. Não é um contrato com outro Tremere, não é nem limitado. Ele pode gerar esse laço de sangue vitalício com o príncipe. Com o Justicar. Então, assim, não é qualquer pouca bola. Ele pode usar o 2 de status dele com Inconu e gerar e fazer esse laço de sangue. É o combo. Sabe? Então, assim, é um rolê muito pesado. Muito Sim. pesado. Que quebra o jogo, não quebra só os propósitos que a gente já colocou focado em Tremere. Ele quebra o jogo. Isso aqui faria muito mais sentido um ritual de nível 5, sabe, pro clã, do que uma camada de conhecimento. E de Tá fato, ligado? combina melhor com o ritual, porque o o nível ritual 5 seria de- o gatilho de fechamento do contrato. Gente, vocês acham que se eu for jogar de Tremere com um ponto desse, eu não ia ter uma tinteiro com meu sangue que eu ia escrever contrato pra caralho? Tudo que eu quisesse fazer, você quer comprar um pão? A gente vai ensinar um contrato. Se quer comprar um copo, a gente vai ensinar um contrato. Uma lapiseira, um contrato. Quer tirar um xerox? Um contrato. Eu não tô nem aí. Vou distribuir laço de sangue por aí. Ritual não, essa aqui é nível 5 de feitiçaria de sangue. Porque é 25 de XP no mínimo. Um negócio assim. No mínimo 25 de XP. Então, assim. Ritual ainda ficaria o mesmo preço. Mas. Mais ou menos, né? Porque você tem que gastar os 25 de XP do você tem que ter ponto, os- mais os 15. Então, assim. 15 não, mais isso, 20, né? Não, Não, ritual multiplicado, não é, Cris? não, é novo nível vezes 3, ritual. 15 Novo vezes- nível vezes 3. Seria 15 e ter os 25 do. Né? 25 não, né? Você teria depois nível 5, que é bem mais caro, que você não ter. Para você chegar ao nível 5 de feitiçaria de sangue e você só consegue ter ritual no nível de poder que você tem, tanto para feitiçaria de sangue quanto para Oblivion. Então, você precisa ter. Isso daqui ele não precisa ter. Ele pode ter um de feitiçaria de sangue e pegar essa porra aqui. Porque você vai ter que ter pelo menos 55 de XP para conseguir fechar a linha de 5 bolinhas da feitiçaria de sangue, mais os 15 de ritual. Então, assim, se fosse um poder, se fosse parte de disciplina, aí eu acho que até faz sentido.
Concordo aí com crise total. Mas isso como ponto é, pra mim, um descrédito a essa lore sheet total, assim. Total. É isso. É isso. Veio aqui. Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele guru lá da direita que morreu? Esqueci o nome. Olavo de Carvalho, dos Tremere, que bateu do papo. Pega aí. Boa. Abençoado seja, meu filho. É isso aí. É isso. Vai se fuder. Bom, tá aí a lore sheet, toda destrinchada, comentada. Cheat mesmo, é Cheat. cheat mesmo esse negócio aqui. Cujo uma título é cheat. Prepositor. Goste ou não, tá ele aí para vocês avaliarem se vale a pena. Deixo aqui a minha recomendação: usem para NPC. Não recomendo para personagens de jogador. Deixa a minha recomendação. Não usem. Ignora que ela existe. Pega Usem no culto. Pega Não o usem a lore descendente sheet. do Inquisidor lá e vai ser feliz. Pronto. Não a lore sheet de Tremere. Boa. Agora nós vamos às despedidas. Vaicos e Cris vão dizer onde é que a galera pode encontrar eles e o que que eles estão fazendo para vocês seguirem eles. A começar pelo Vaicos. Não, deixa o Cris começar, porque vocês me encontram. Meus dois donos aqui atualmente estão aqui. Então, assim, Então, Cris, tá contigo. Olha, vocês me encontram aí em alguma lore sheet caçando, criando uma outra casa Tremere pra caçar essa galera aqui e destruir esses malucos, porque é isso. Como a gente já tinha, né, quando a gente se encontrou aqui no Orf e cada um olhou pra si e falamos, odiamos isso aqui, odiamos isso aqui. Porque é isso, o que eu digo é uma pessoa que nunca jogou de Tremere, basicamente, ou jogou de Tremere uma vez aqui no V5 e falou, vou escrever uma lore sheet. jogou com esse culto que ela mesma inventou e falou, né? Vou colocar aqui Foi uma- aquele sistema próprio criado, né? Eu vou criar um sistema próprio. E criou essa pérola aí, né? Enfim. É isso, não joguem com isso daqui. Isso daqui acho que até para um jogador muito experiente de Tremere, ele pensaria bastante no que fazer e acho que teria trabalho. Mas eu estou narrando Vampiro, inclusive, neste momento. Uma mesa de sangue ralo. Então, se vocês quiserem acompanhar lá no BSP by Night RPG, lá no YouTube, ou aqui no YouTube, porque isso também vai para o YouTube, né? Então, aqui no YouTube, vocês podem nos ver quinzenalmente no canal jogando Vampiro. Uma mesa só de sangue ralo. Inclusive, o Vicos está jogando. O Vicos é dona de todas as sangue ralos. Inclusive, ela é a patroa. E uma mesa bem interessante, bem diferente de outras mesas de sangue ralo que você vai achar por aí. E quinzenalmente também, às segundas-feiras, a gente intercala com Mago Ascensão, adaptação para quinta edição. Tá bem interessante, um pouco mais fluida. E temos 2 mesas de Hunter, quinta edição, sendo rodadas também. Adaptada, porque, enfim, né, eu sei que vocês estão fazendo dissecando o Hunter aqui, ele é bem tristinho, na minha opinião. A quinta edição, se você pensar o que era a revanche antes e o que é a revanche agora. Sempre me vem a imagem do livro, que me diz muito sobre esse livro, que é um cara caindo do prédio, outro segurando ele, tem 3 lobisomens atrás dele, assim, crinos. Uhum. É isso para mim, o que é a revanche desse livro. Então a gente deu uma melhoradinha no sistema para poder deixar um pouco melhor, porque, coitado desses caçadores, e trazendo outras coisas do passado, né, já que ele bebe tanto de Caçadores Caçado quanto a Vigília e um pouco da própria revanche. A gente foi lá, olhou esses livros e trouxe outras coisas. E uma mesa própria, um cenário próprio, que é Feiticeiros, para quinta edição. Estava vendo você falando que está adorando Agatha para sempre, Haga, né? E acho que uma mesa de Feiticeiros daria muito bem ali, porque
porque uma mesa de mago seria muito atravancada pra ter aquelas malucas fazendo todas aquelas doiduras que elas fazem. Então, elas já teriam explodido de paradoxo há muito tempo. Então, uma mesa de feiticeira é ideal para quem quiser jogar. Joguem de feiticeiros, inclusive. Tá aí uma boa dica de Mundo das Trevas. É um cenário de Mago Ascensão. Seria um pouco meio como é um carniçal para um vampiro, os feiticeiros para um mago. Mas só que os feiticeiros são muito mais interessantes que os carniçais. Então, deem uma olhada. Inclusive, saiu um livro ano passado, oficial da White Wolf, desse cenário, trazendo para 20 anos. Então, eu acho que a gente não vai ter mago tão cedo em quinta edição, porque eles ainda estão lançando coisa de vampiro, de 20 anos, cara. Ah, tá. Em mago, eles ainda estão lançando os cenários de 20 anos. Então, acho que não vem aí também. Então, não sei. É capaz de vir aparição antes do que mago. É Eu possível. acho que tem muita chance de vir aparição. Até É porque eles lançaram um jogo, né? Então, Não, assim, não só o jogo, tem muito conteúdo paralelo nos demais livros falando de aparição. mais do que de magos. É. Então, acho que é possível vir aí aparição quinta edição do que mago quinta edição. Olha, talvez até Changeling, viu, amigo? Ah, adoraria. Então, é isso, gente. Eu sou o Laura BSB by Night RPG. Quem quiser ver as nossas mesinhas, sejam muito bem-vindos. E obrigado pelo convite. A próxima Lorixite de Tremere, se vocês quiserem me chamar, vocês me chamam. E adorei. Me sinto um pouco meio culpado, sabe? Por estar falando mal de Tremere. Eu amo Tremere. Você não Mas tá assim, falando mal de Tremere, você tá falando mal da Lorixite. amiga, É mas diferente. é uma casa, é um grupo Tremere. Então Amigo, meio mas a gente não falou mal do grupo hora nenhuma. A gente falou mal da execução do que eles tentaram fazer com o grupo. Eu falei, chamei eles de doido, de Mas maluco e eles tudo foram, quanto é gente. coisa. É doido Enfim, não, mas, nosso piano tá aí. gente, não tem como falar bem isso aqui. Então, obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Boa. Vai, Cus, agora sim. Você. Como eu disse, os meus dois donos estão aqui. Se vocês me encontram ou aqui no Raga falando de Lorixite, ou no BSB jogando de vampiro, né? A Erika não apareceu na segunda porque ela tava na Victoria's Secret fazendo o redebut dela, né? Depois de ficar presa em Paris, ela perdeu o passaporte dela em Paris, ela voltou para Nova York para poder fazer o desfile. Então, assim, eu tô nesses dois canais atualmente, aparecendo. Se vocês quiserem conversar comigo, por favor, tenham parcimônia. Eu nem sempre respondo, viu, gente? Se vocês quiserem conversar comigo, nem sempre eu quero conversar com vocês. Isso é um fato. Mas eu tô aberto, assim, estou aberto sempre, só não sei disposto. Então, assim, vocês podem me achar no meu Instagram, @pvicos, né? PVYKOS. E sempre bom estar aqui. Mais gostoso ainda estar aqui com o Cris hoje, pra gente poder dividir esse momento. Então, que é uma pessoa que eu adoro. A gente tem... Eu acho que, assim, foi um match muito, muito imediato, eu e ele. A gente pensa muito parecido com RPG também. Então, é bem gostoso poder dividir essa Lorixite pra gente poder comentar com ele. Então, tô bem feliz com esse combo de nós três aqui hoje. E que venham as próximas aí. Isso aí. Então vocês já sabem, toda vez que aparecer Lorixite de Tremere, o Cris vai aparecer. Que aí o contrato já foi selado com sangue aqui. Aí, ó, já A lealdade de sangue, né? O Haga conseguiu fazer o teste. Eu não posso. Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido a gente até aqui. Já avisando vocês que a próxima Lorixite daqui a 3 semanas será a última de Forbidden Religions. Que será... Não, é isso? Será a última, mas só que eu esqueci o título dela. Mas será a última. Agora. Oi? Vai ser As Lanças de Ortia. Pronto. Que é uma Lorixite de Ventru. E aí, enfim, estaremos dando tchau a todo o conteúdo de Culto dos Deuses do Sangue. Olha, a gente tá falando disso, contando já faz, tempo. E a gente vai começar a avançar para os outros livros já lançados. Mas enfim, semana que vem estaremos com Caçadora Revanche
continuando a segunda parte dos grupos que formam a Segunda Inquisição. Vamos lá ver. Vai que provavelmente já está confirmado. E depois confirma lá no chat. Provavelmente vou estar aqui. Boa. Então é isso. Gente, adoro a Segunda Inquisição, tá? Eu tenho que falar isso. Eu também gosto. Então pronto. Acho que foi a melhor coisa inventada. As duas melhores coisas, Dados de Fome e Inquisição. Uhum. Pra mim, foram ótimas edições. Então é isso. Chegamos ao final e agora a gente vai para o tradicional despedida aqui do canal, onde eu peço para o Pedro e o Cris, junto comigo, dizerem tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Um beijo, Liliquinha.